Família, boa noite. Olha, eu não sei vocês que estão aqui e vocês que estão online, mas eu estou muito animado por esse culto de hoje. Sabe por que eu estou animado? Porque eu tenho, o Espírito Santo tem me mostrado, me revelado aquilo que Ele quer fazer na minha vida e através de mim, aquilo que Ele quer fazer na sua vida e através de você. Esse mês é o mês da vida completa, é o mês do recebimento, é o mês que o Espírito Santo quer completar na sua vida o que falta. O que está faltando? Ele vai completar. Então vamos nos envolver com Ele. Fique de pé. Você que está online, boa noite. Inclusive vocês podem declarar a palavra recebimento do céu. Oh, vocês também estão animados, hein, Ana Mirene? Está vendo? Só a Vânia que não respondeu. Poxa. Vamos lá. Recebimento do céu. Você que está online, escreva aí. Declare a palavra recebimento do céu. Quer dizer, recebimento que vem de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Vamos mergulhar na presença dele. Brilha em mim, junto ao fundo, e me uma água que jorra em mim. Junto ao poço estava eu, como um homem judeu, viu a sede que havia em mim. Declare isso. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Eu quero mais voltar em outras contigo. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Tua presença horrível. Tu és. Declare aí. Minha alma esperou. Tu és que me encontrou. És o dom, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, tu és. Porque minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Diga a Ele. Aí onde você está, feche os seus olhos e mergulhe. Estava eu, um judeu, viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. O preço eu já ouvi. Tu és, declare isso. Fonte da vida, és o dom de Deus,
porque minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. Aleluia. Diga isso a Ele. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar. Levante as mãos para Ele e diga isso a Ele. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar do diga isso a Ele. Lava o meu. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Diga isso do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Por isso nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Dá-nos de beber da tua água, para que a gente não precise buscar em outras fontes. Dá-nos nessa noite de beber da tua água. Nós estamos aqui sedentos, nós te queremos mais do que todas as coisas. Nós nos rendemos a ti, nós nos rendemos ao Senhor nessa noite, Pai. Não dá para viver distante, não dá para vivermos sem o Senhor. Não dá. Não dá para viver uma vida separada de ti. Não dá. Pede Ele para te encher. E Ele vai tirar de você o que não é bom e vai te encher da presença dEle, do Espírito dEle. Cante declarando: Espírito enche o meu ser. Aí onde você está agora, diga: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder. Por sentir eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh,
eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Aleluia. Pai, derrame-se aí agora. Aleluia. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Nós estamos aqui porque reconhecemos que nas tuas mãos a força e o poder, que não há outro Deus além de ti, que não há outro Deus igual a ti, que sem o Senhor nada podemos, sem o Senhor nada somos. Somos pequenininhos, somos cheios de defeitos, cheios de falhas, cheios de fraquezas, cheios de pecados. Nós reconhecemos, Senhor, que nada temos, que nada somos. Imploramos nessa noite, tem misericórdia da gente, tem misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos erros, perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas fraquezas, e não deixe a gente sair daqui do mesmo jeito. Mas, Senhor, aceita a nossa oferta, aceita o nosso louvor, aceita a nossa vida, ainda sendo uma vida pequenininha, ainda sendo uma vida pecadora, ainda sendo uma vida cheia de defeitos, porque essa é a nossa vida, fraca, falha, pequena, mas é tudo o que nós temos, e nós oferecemos a Ti nessa noite. Se entregue a Ele, confesse que sem Ele você não é nada, que Ele é mais do que o ar que você respira, que Ele é mais do que o pão que te sustenta. Diga que Ele é a vida em você, e sem Ele você seria como um peixe fora d'água, como uma árvore cortada da árvore. Sem Ele você não é nada. Se derrame aí agora, declare isso, confesse isso aí, aonde você está agora. Não fique calado, derrame a sua alma aos pés dele. Feche seus olhos. Existe um rei nosso meio, ele está aqui. O grande proveito de um filho é contemplar a presença do seu pai, e do pai poder contemplar a presença do filho. Abra os olhos do seu coração, pensando em mim. Senhor, o que nos trouxe aqui nessa noite, o que nos trouxe aqui nessa noite foi a Tua presença. O que nos trouxe aqui nessa noite foi o Senhor. Nada mais, nada além, foi o Senhor. Por Ti nós estamos aqui. Queremos ser mais do Senhor. Queremos ser a Tua imagem e semelhança aqui nessa terra. Queremos refletir o Teu rosto nessa terra, Pai. Por isso nós estamos aqui. Sopra o Teu Espírito dentro da gente. Que a fome e a sede em nós cresça, aumente a cada dia. Aleluia. De Ti e menos. Declare isso mais de Ti. Deseje Ele mais. E menos de mim, diga isso, menos de mim. Aleluia, aleluia,
Fala mais de ti, menos de mim. De mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Em nome do Senhor Jesus, que assim como o oleiro seja o Senhor trabalhando em nossas vidas para completar em nós tudo que falta, que venhamos sair dessa noite completos, totalmente completos, seja a deficiência que for, seja suprida pelo Teu Espírito, e que o Senhor nos dê um coração humilde, para que possamos ouvir a Sua voz e obedecê-la, em nome de Jesus, amém, e amém, amém? Pode tomar assento todos, abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8, 1 Reis 17, 8. Você que está online, escreva a palavra recebimento do céu. Boa noite, Marcos. Recebimento do céu. Abra sua Bíblia. Eu vou ler tudo e depois que eu ler eu vou explicar tudo. Mas vamos ler primeiro? Vamos entender? Vamos lá. Já acharam 1 Reis 17, 8. Desculpa. 17, 8. Esse mês, todos os meses, nós vamos estar vivendo um propósito. Mas por quê? Por que isso? Que Deus é Deus de propósito. Deus não criou o ser humano por acaso. As árvores, as aves, a terra, as montanhas, o mar, o céu, não foi criado por acaso. Inclusive, você veio ao mundo porque há um propósito para a sua vida. Deus não faz nada sem um propósito. E você sabe o que acontece com muitas pessoas? Por que muitas pessoas morrem mais cedo? Morrem espiritualmente e morrem fisicamente. Por quê? Porque são pessoas que não têm propósito, ou perdem um propósito. O que me motiva a sair de casa e vir aqui? Há um propósito no meu coração. Quando eu acordo, primeira coisa que eu faço, eu oro, já na cama, eu já converso, eu já dou o bom dia ao Espírito Santo na cama. Calma, depois nós lê. Calma. Ei. Quando eu acordo, eu já vou... Por que eu leio a Bíblia logo de manhã? Não gosto de ver notícia, não gosto de ver WhatsApp, não gosto de ver... Eu já gosto de ir direto na Bíblia. Ouvir a voz de Deus de manhã, porque é um propósito. Eu estou lendo um livro
que fala de propósitos, porque é um propósito. Eu estou lendo um livro que fala de finanças, vida financeira, porque é um propósito. Se você não tem propósito, a sua vida perde o sentido. Eu vou malhar. Hoje eu não fui. Segunda-feira eu fui malhar, fui para o jiu-jitsu. Hoje, terça-feira, eu fui para o jiu-jitsu. Amanhã eu vou para o jiu-jitsu, vou malhar. Por que eu vou para a academia? Porque eu tenho um propósito. Eu quero ter saúde, eu quero ter qualidade de vida. Eu estava bem gordinho, eu já estou emagrecendo. Eu diminuí a alimentação, estou controlando. Há um propósito, qualidade de vida. Eu não leio a Bíblia por acaso. Há um propósito. Qual é o seu propósito? Qual? Se você, olhe bem para mim, olhe para cá, por favor. Inclusive nos nossos cultos, prepare caneta e papel, sempre. E a Bíblia. Bíblia, caneta e papel para você anotar. Pode até anotar na Bíblia mesmo, mas sempre papel e caneta. Se você não tem propósito nenhum, saia daqui hoje e coloque um propósito dentro de você. Você. Não estou falando do propósito de Deus, estou falando do seu. Eu tenho vários propósitos. Vários sonhos eu tenho. Vários. E eu sei, e eu já estou trabalhando para eles se concluírem. Tem propósito que eu ainda não falei para ninguém, mas já está dentro de mim. Tem propósito que eu até compartilhei com algumas pessoas para ser motivo de inspiração para as pessoas. Mas você tem que ter propósito. Você acorda. Qual o propósito quando você acorda? Ir para a cozinha, lavar a louça, lavar o banheiro, fazer o café, mas o quê? Tem que ter propósito. Durante o dia, qual o propósito? Se não tem propósito, sua vida perde sentido. Então, o nosso propósito, esse mês, é o mês do recebimento. João 16, 24, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Mas no ano de 2026, qual o propósito? Um ano de reis. Então, cada mês, o Espírito Santo vai trabalhar na minha vida, na sua vida, para nos restaurar. Nós vamos chegar dia 31 de dezembro com uma vida totalmente diferente da vida que nós começamos o 2026. Amém? Amém! Poxa vida, se eu não dou um amém forte, ninguém dá. Vou repetir de novo. Pensei que a Vânia ia falar assim, é isso aí. Nós vamos chegar dia 31 de dezembro de 2026 com uma vida muito melhor do que iniciamos janeiro de 2026. Amém! Viu como eu provoco o amém? Até a Vânia gritou agora, pensei que ela ia falar isso aí, pastor, mas ela disse amém. Vamos lá, versículo 8. Então, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levanta-te e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fica por lá. Ali ordenei a uma viúva que te dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha, vou preparar esse resto de comida para mim, para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não tenha, Elias disse a ela, não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepara o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel.
a farinha da panela não acabará, e o azeite de jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias, ou segundo a palavra do Senhor através de Elias. Olha para cá, vamos entender. Eu quero que você preste atenção, por favor. Vamos entender. Durante anos não chovia, durante mais de 3 anos não chovia. E terra que não chove não se planta, e terra que não se planta não se colhe. Havia fome. Você tem noção do que é fome? Não é você não ter o que comer na sua casa, mas ter no mercado, ter nos campos agrícolas. Não, não havia comida para ninguém, ninguém. Mas isso, imagina você, 3 anos e pouco sem comida. E aí Deus mandou Elias sair de Israel e ir até essa cidade Sarepta. Eu fui pesquisar. Dependendo de onde Elias estivesse, vamos supor que Elias estivesse em Jerusalém. De Jerusalém até Sarepta era aproximadamente mais de 200 quilômetros. 200 quilômetros é você sair daqui e ir lá para Rio das Ostras. Mas isso não é de ônibus, não é de carro. Eles andavam a pé. Dependendo do lugar, porque Sarepta é uma cidade localizada no Líbano, ao sul do Líbano. Então, dependendo do lugar que Elias estivesse, duraria 60 a 100 quilômetros. Se ele estivesse na Galileia, duraria 60 a 100 quilômetros. Vamos colocar que ele andou 100 quilômetros até Sarepta. Sarepta não é uma cidade de Israel, ela é uma cidade do Líbano, ela fica em Sidom, que é uma cidade do Líbano, ao sul do Líbano. E eu fiquei pensando, poxa, o que fez Deus mandar Elias sair de tão longe e ir até Sarepta por causa de uma viúva? Inclusive, em Lucas, Jesus fala dessa viúva. Jesus fala que haviam várias, olha só, haviam várias viúvas em Sarepta, várias. Mas Deus mandou Elias na casa dessa específica viúva. Isso me incomodou. O que fez Deus mandar o profeta sair de tão longe? Poderia ir em outra casa, poderia ir numa... Mas ele foi tão longe, porque havia um propósito dentro da viúva, e havia um propósito em Deus para ela. Por isso que ele moveu Elias até ela. E quando Elias chegou lá, ela não tinha nada, havia fome. O que ela tinha era um punhado. Punhado é uma farinha que cabe no punho. Então você imagina uma quantidade de farinha que cabe no punho. Era o que ela tinha. E seria, olha só como é que Deus trabalha. Seria a última refeição dela. Está vendo como Deus não abandona os seus? Se Elias não chegasse, se nada acontecesse, ela e o filho morreria de fome. Então Elias chegou na hora certa. Ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Aí ele disse: prepara um pão para mim. Ela foi sincera. Ela disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Quer dizer que ela reconheceu que Elias era um homem, ainda ela não conhecendo Elias. Ela disse: tua serva se colocou em uma condição de obediência. Não tem nada, senão um pouquinho. Elias falou: vai, faz primeiro para mim. Olha só, depois dá o teu filho.
Depois você e seu filho comem. Ela poderia recusar, falar: peraí, o senhor não tem respeito nem pelo meu filho? Não, primeiro eu vou dar para o meu filho, porque normalmente uma mãe come primeiro ou dá primeiro para o filho? Mas ela não recusou. Entenda aí, anota aí, ela não recusou. Ela foi lá, preparou o pão e primeiro deu a Elias. Só que esse ato de fé e de obediência dela, vocês podem repetir comigo? Ato de fé e obediência. Quem está online, declara comigo: ato de fé e obediência. Fez com que Deus provesse tudo. Você vê que aquilo que faltava, Deus completou. Enquanto houve fome, enquanto houve seca, na panela e na botija dela não faltou nada. Está vendo como Deus trabalha? Deus não deixou faltar nada para ela, nada. Quer dizer que Deus completou o que faltava. Comeu ela, Elias e o seu filho durante muitos dias. Então, gente, esse é o nosso Deus. Ele cuida dos seus. Ele provém para os seus. Ele nunca vai desamparar os seus. Por isso que eu estou falando, nesse mês, Ele quer completar na sua vida o que falta. Mas o que me chamou a atenção? Preste atenção, por favor. Deus tirou Elias de Israel e mandou Elias para um outro povo, para um outro país. Eu fui pesquisar em Sarepta. Sidom era a terra da rainha Jezabel. Era uma terra que todos os Sidons, adoravam Baal. Eram adoradores de Baal. E adoradores de uma deusa, Astarote. Eles adoravam uma deusa. Mas significa dizer que no meio daqueles adoradores de Baal, essa mulher não era adoradora de Baal. Deus viu nessa mulher uma fé, uma obediência que Ele não encontrou em ninguém em Israel e em ninguém em outro lugar, a não ser nela. Eu não estou entendendo. Preste atenção, por favor. A palavra diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se fazer forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então o que isso quer dizer? Que Deus olhou para dentro do coração dessa viúva e encontrou uma fé que não encontrou em outras viúvas, em outras pessoas. Deixa eu explicar. Por que tem pessoas que são respondidas e tem pessoas que não são respondidas? Por que tem pessoas que são curadas, libertas, transformadas, e existem pessoas que ainda não foram curadas, libertas e transformadas? Por que tem pessoas que se renovaram, que se levantaram espiritualmente, que se avivaram, e existem aquelas pessoas que ainda não foram cheias, não foram renovadas? Por que tem aquelas pessoas que tiveram um encontro com Deus, que receberam um novo coração, e por que existem pessoas que ainda não receberam um novo coração? Isso me chamou a atenção. Porque Deus mandou ele tão longe só naquela mulher. Israel era o povo escolhido por Deus. Mas Deus não mandou ele ir em nenhuma casa em Israel. Mandou ele sair de Israel e viajar quase 100 quilômetros para ir atender essa viúva, porque ele encontrou nessa viúva o que ele quer encontrar em mim e quer encontrar em você. Quando a gente fala de fé, você entende a fé? Vamos falar da fé. Você entende a fé como uma certeza. A fé é a certeza de coisas e convicção de fato. É isso que você vê. Mas a fé não é só isso. E a fé não é um sentimento.
A fé é uma convicção que nos move. No meio de um povo idólatra, no meio de um povo adorador a Baal, essa viúva cria só em Deus. Isso é fé. No meio de pessoas que duvidam, no meio de pessoas que reclamam, no meio de pessoas que estão na igreja, que frequentam a igreja, no meio de pessoas religiosas, tem muita gente que ainda não tem uma fé definida, não tem uma fé firme, não tem uma convicção. Esse é o meu Deus, é Ele que eu creio, é Ele que eu entrego a minha vida, é a Ele que eu vou me batizar, é a Ele que eu sirvo. Eu não, olha só o que é fé convicta, eu nunca vou abandonar esse Deus, não quero nada com o mundo, odeio a mentira, odeio o adultério, odeio a prostituição, não quero viver longe dele, não quero viver no pecado, no erro. Isso é convicção. Convicção, fé, não é só um sentimento que você tem, eu tenho fé em Deus. Não! A fé dessa mulher era uma convicção que a fazia não adorar outros deuses a não ser o Deus de Elias. Por isso que Deus mandou Elias lá, que Deus viu nela uma fé que Ele não viu em outras pessoas. Então existem respostas que você não teve, Deus ainda não completou o que falta na sua vida, porque Deus ainda não viu dentro de você uma convicção que movesse Ele, que fizesse o céu trabalhar em seu favor, que fizesse anjos trabalhar em seu favor. Então quantas coisas que não aconteceram, e você fica se perguntando, por que, meu Deus, por quê? Porque você vive uma indecisão, você tem uma fé insegura. Você crê em Deus, mas no momento do desespero você duvida. Você crê que Deus é com você, mas tem hora que você diz, será que Deus é comigo? Você ora, mas você fala, será que vai acontecer? Até agora não vai acontecer. Então esse tipo de fé não chama a atenção de Deus. Esse tipo de fé não agrada a Ele. Então nós temos que ter uma fé convicta. Esse é o meu Deus, não vou abandonar Ele, não vou, eu posso passar pelo que for, eu posso perder tudo, eu posso ganhar tudo, eu posso ficar rico, eu posso ficar pobre, eu posso perder tudo, eu posso ganhar tudo, mas esse Deus, eu nunca vou negar a minha fé. Isso é convicção. Então significa dizer que Deus olha no coração de alguns e Deus não vê essa firmeza, essa convicção. Você diz que é dele, olha para mim, você diz que ama ele, você diz que ele é tudo para você, mas quando vem uma dificuldade, você balança. Então você não tem convicção, você não tem certeza, porque a fé é uma convicção ou uma certeza absoluta, não uma certeza estável. Está tudo bem? Deus é comigo. Está tudo mal? Deus esqueceu de mim. Está tudo bem? Deus me ama. Está mais ou menos? Deus não me ama. Está tudo bem? Eu vou ser fiel a Ele, estou na igreja dando dízimo, a coisa dificulta, eu já não venho mais à igreja, já não quero mais dar o dízimo, não quero participar de nada, volto para o pecado, volto para o mundo. Isso é uma fé estável, isso não é uma fé que agrada a Deus. Então isso me chamou a atenção. Por que Deus foi atender uma mulher que, olha só, que vivia num ambiente pagão? O que é pagão? Adoradores de outros ídolos. Deus fez Elias sair de tão longe, meu Deus, porque a fé que Deus encontrou, nessa mulher, Deus não encontrou em outras pessoas. Então você hoje, olha para mim, você hoje, isso aí não é o Espírito Santo, não é Deus que vai fazer, é você que tem que fazer. Você hoje tem que escolher, ou a esquerda ou a direita. Estou falando de política. Você hoje tem que escolher, ou você segue em frente com Deus,
ou você vai para trás. Você tem que escolher. Hoje você tem que decidir. Eu sou de Deus e Deus é comigo. Não importa o que vier. Eu amo a Deus e não vou abandonar. Eu quero que Ele me use, eu quero servi-lo. Não importa se está tudo bem, Deus conta comigo. Está tudo mal, Deus, eu já não sei se eu quero te servir. Não, hoje você tem que definir, com resposta ou sem resposta, eu estou contigo e não abro. E isso é convicção. Então, Deus está falando aqui hoje, que Ele não está sentindo firmeza no tipo de fé que você tem nele. Então isso faz, imagina só, ao invés de Deus atender os servos dele, os filhos dele, Ele vai lá no centro espírita, Ele vai lá em ambientes, no prostíbulo, Ele vai lá em ambientes que não tem nada a ver com os dele, e abençoa aquela pessoa. Aí você fala assim, eu não entendo, fulano não é de Deus, não vai para... Olha só, fulano não vai para a igreja, prospera, fulano não é de Deus, dá tudo certo. Não é que você você não conhece o coração das pessoas. Gente, tem pessoas que é muito mais de Deus do que muitas pessoas que estão dentro da igreja. Tem pessoas que são muito mais de Deus do que muitos que vivem dentro da igreja. Não é julgamento. Não é isso. Por quê? Porque a gente não está no coração das pessoas. A gente não sabe a intenção de cada um. Você não sabe a intenção das pessoas. Eu não sei qual é a sua intenção. Você não sabe qual é a minha. Por que eu estou aqui pregando? Você não sabe, mas Deus sabe. Eu não sei qual é a sua, mas Deus sabe. Então Deus tem que encontrar em você uma fé convicta. É isso aqui que eu quero. Eu quero servir a Deus. Eu quero. Mas na primeira dificuldade eu já não sei se eu quero servir a Deus. Eu quero ganhar almas. Mas agora eu não posso ganhar alma porque eu não estou em condições financeiras. Estou com um problema no meu casamento. Primeiro, olha só, eu vou resolver o meu problema financeiro para depois servir a Deus. Eu vou resolver o meu problema no casamento. Estou com problema no casamento. Eu vou resolver meu problema no casamento, depois eu sirvo a Deus. Não, o Senhor me escolheu, então o Senhor resolve o problema no meu casamento, mas eu não vou parar de servir o Senhor. O Senhor me escolheu, então o Senhor resolve o meu problema financeiro, mas eu não vou parar de servir o Senhor. Tem gente mudando as suas convicções, tem gente vivendo uma fé instável, uma fé oscilante, do que uma fé firme. Então, primeira coisa que essa mulher apresentou, uma convicção. Ela cria no Deus, Criador dos céus e da terra, não em Baal. Ela era fiel a esse Deus. Segunda característica dessa, o que fez Deus mandar Elias à casa dela, obediência. Quando Elias mandou ela fazer primeiro para ele, o que diz na Bíblia? Pergunta, o que diz na Bíblia? Ela negou? Ela recusou? Mas o que é obediência? O que é obediência? Obediência é vir para a igreja? Obediência é dar o dízimo? É só isso. Tem gente que pensa que obediência é só perdoar, é só dar o dízimo, só ir para a igreja. Não. Entenda o que é obediência. Obediência a Deus é quando você deixa de fazer a sua vontade e faz a dele. Obediência o Wagner, o Marcos, quem mais está aí? Pastor Walter. Obediência é quando você prioriza a Deus. Primeiro é Deus. Isso é obediência. Obediência é quando você come. Primeiro não é teu pai, tua mãe, teu filho, teu marido. Primeiro não é você. Primeiro não é um neto, um sobrinho. Quando Deus está em primeiro lugar. Obediência é quando você, primeiro não é suas vontades, seus caprichos. Primeiro é Deus.
E aí que está o porém. Tem muitas pessoas, vamos lá, não vou jogar em direto. Você obedece em algumas coisas, mas em outras você não obedece. Você faz alguma, mas espera aí, eu não estou falando de algo, como é que eu vou dizer? A obediência a Deus não é algo impossível. A obediência a Deus não é perfeição. O que é a obediência a Deus? É escolha. Repete comigo. A obediência não se trata de perfeição, mas de escolha. Isso é obediência. Eu escolho não mentir. Eu escolho não trair a minha esposa. Eu escolho não abandonar a obra. Eu escolho não abandonar Deus. Eu escolho devolver o meu dízimo. Eu escolho perdoar. Eu escolho amar. Isso é obediência. Ela poderia falar o que para Elias? Não. Sei lá quem é o senhor, sei que o senhor é um homem. Inclusive o senhor sendo de Deus, vai comer primeiro que o meu filho? O senhor não tem respeito por criança? Tá bom, eu não, mas meu filho. Ela não recusou. E você vê que foi claro. Elias falou assim: primeiro faz. Isso é obediência. Quando você deixa de fazer aquilo que você quer, que você acha, que você pensa, aquilo que você aprendeu. Porque tem coisas que eu aprendi, que você aprendeu, que não é a forma certa. Mas e deixar de fazer isso? E abrir mão disso para fazer a vontade dele? Tá bom. Você vai dizer assim: mas pastor, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu tenho certeza que assim como o Espírito Santo fala comigo, ele fala com você. Eu tenho certeza. Ele fala quando você abre a Bíblia. Ele fala quando você vem à igreja. Ele fala quando você está no banho. Ele fala quando você vai deitar na cama. Ele fala quando você está na rua. Ele fala comigo. Eu tenho certeza que ele fala com você. Quantas coisas que me dá vontade de fazer, mas eu tenho que renunciar à minha vontade, eu tenho que abrir mão da minha vontade para fazer a dele. Isso é obediência. Obediência é quando você abre mão da sua vontade para fazer a dele. Mas eu penso, não, eu quero. Obediência é quando você deixa de fazer o que você acha, o que você pensa, para obedecer a Deus. Isso é obediência. Então, você vê que tem pessoas na igreja, deixa eu falar com você, que você não vê nada acontecer, você não vê mudança, você não vê resposta, você não vê a vida que ele prometeu, porque ele prometeu vida completa, mas você não vê isso acontecer. Tem coisa que você está orando até hoje e você não teve resposta. Aí você fala: meu Deus, mas por quê? Peraí, quer dizer que você quer que Deus faça a sua vontade? Você quer que Deus faça o que você pede, mas quando Ele pede você não quer fazer? Mas não entendi. Você quer que Ele faça a sua vontade, mas você não quer fazer a dele? Então veja, pare hoje, aqui, agora, e veja onde está faltando você obedecer. O que o Espírito Santo quer de você que você não está fazendo? Então, na verdade, obediência é uma entrega 100%, é entregar a vida 100%. Vocês lembram de Jonas? Quem lembra de Jonas? Não lembra de Jonas? Deus mandou ele para um lugar, mas por que ele foi para outro? Ele sabia para onde Deus queria, mas ele foi porque ele quis. Vocês lembram de Abraão? Deus mandou ele ir. Elias pediu para ela. Gente, isso é muito forte.
Aqui está falando de comida, de vida ou morte, necessidade. Ela abriu mão de tudo para fazer não a vontade de Elias, que quem mandou Elias pedir a ela foi Deus, para fazer a vontade de Deus. Qual foi o resultado? Da fé obediente, porque nós falamos o que é fé, convicção, e estamos falando do que é obediência. Abrir mão da sua. Então, todo dia, imagina só, nas 24 horas do dia, quantas vezes você faz a sua vontade e não faz a dele? Então vamos lá, você entrega a sua vida e pega de volta. Então tem muita gente que fica assim, ela dá e tira, dá e tira, dá a vida e tira. Por isso Deus não completa. Mas olha que coisa bacana. Olha que coisa bacana. Deus supriu a necessidade dela. Deus não deixou faltar nada. Então, quando há uma fé obediente, não importa quem seja, não importa se é católico, se é espírita, se é religioso, não importa se é crente, se é pastor, se é obreiro, Deus não vê, gente, esse negócio, Deus não olha para a placa de igreja, para o título, Deus não olha se você é da Batista, da Assembleia, da Metodista, da Mundial, da Universal, Deus não quer saber disso. Deus procura pessoas de fé obediente. É isso que Deus procura. Deus não procura religiosos, Deus procura obediente. E quando Ele encontra, Ele supre toda necessidade. Ele não deixa faltar nada. Está faltando alguma coisa? Está faltando? Então Ele não está vendo em você uma fé obediente, não está vendo. Ser da igreja é uma coisa, ser pastor é uma coisa, ser missionário, diácono, obreiro é uma coisa, ser do coral é uma coisa, ser de Deus é totalmente diferente. Nem todos que servem são. Jesus falou isso. Muitos são chamados. Por que o Espírito Santo trouxe essa palavra para mim e para você? Você que está online, por quê? Porque Ele, olha para cá, Ele se importa com você, mas Ele não está encontrando em você uma fé obediente, uma convicção. Ele não está encontrando. Em alguns momentos da sua vida, você coloca o seu achismo, o seu querer, a sua vontade na frente da dele. Como é que Ele vai completar o que falta se você não aprendeu a obedecer Ele? Por isso que muita gente apanha na vida. Por isso Deus fez Elias sair de tão longe. Eu fui pesquisar, caramba, mas ela não era a única viúva, ela não era a única mulher, o filho não era a única criança faminta, inclusive houve quem morreu de fome. Mas não importa quem você seja, quando Deus encontra uma fé obediente, Ele supre o que você precisa. E outra coisa, para finalizar, essa viúva, ela fez, vamos supor que não acontecesse nada, era a última refeição, então ela não fez para receber, ela não fez esperando algo. Você vê o que é obediência? Ela não fez para assim, bom, se falhar, é minha última? Não, ela não pensou nisso. Ela não fez por sentimento, ela fez por pura obediência a Deus. Ela sabia que quem estava batendo na porta dela era um homem de Deus. Que essa palavra venha te renovar, venha te despertar. Que essa palavra possa fazer com que o Espírito Santo te desperte, te acorde, para que você seja obediente e tenha uma fé convicta, não uma fé instável, oscilante. Nós vamos viver dias de prosperidade, nós vamos viver dias alegres, mas nós vamos viver dias tristes,
nós vamos viver dias difíceis, nós vamos viver dias de aflições, nós vamos viver. Mas a nossa fé tem que ser a mesma. A nossa obediência, pelo contrário, nesses momentos é que a nossa fé tem que se agigantar, aí é que a gente tem que se entregar mais a Ele. Quem entende isso? Quem está online, você entende isso? Isso aqui eu não estou pregando para você. Isso aqui o Espírito Santo está falando para mim. Raul, você não pode ter uma fé só de momento. Você não pode me obedecer quando você está bem. Ou você não pode me obedecer quando está mal. Porque tem gente que é o contrário. Quando está mal, ela vem para a igreja. Quando está mal, ela obedece. Quando está mal, ela não peca. Quando está mal, ela ora. Quando está mal, ela dá o dízimo. Quando está mal, ela faz tudo certinho. Quando está bem, ela relaxa. Não, nós temos que ser o mesmo. O mesmo. Quem recebe isso? Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu peço. Esse mês nós estamos te pedindo, porque o Senhor prometeu pedir e recebereis. Que esse mês, tudo que a gente precisa, assim como o Senhor supriu a necessidade daquela viúva, supra a necessidade dessas pessoas. Mas antes de tudo isso, nos dê uma fé inabalável. Planta dentro dessa pessoa agora uma fé inabalável e uma obediência como a dessa viúva. A gente aprendeu que a fé tem que ser uma convicção inabalável e que a obediência é quando o Senhor está em primeiro lugar, quando primeiro é o Senhor, quando não é o filho, não é o marido, não é o neto, não é os nossos caprichos, não é as nossas vontades, não é a esposa. Por mais que eu ame a minha esposa, por mais que ela ame o marido, primeiro é Deus. Primeiro não é as nossas vontades. Então dá, Espírito Santo, dá uma fé como essa viúva. Espírito Santo, não deixa essa pessoa sair daqui hoje sem esse coração fervoroso, convicto, e sem um coração obediente. Espírito Santo, remove de dentro da gente tudo que tem nos atrapalhado de ver as tuas promessas, de viver o novo, de viver melhor, de herdar a vida eterna, de viver em paz, Espírito. Tudo aquilo que está nos colocando do lado de fora das promessas, remove da nossa mente toda a ansiedade, todas as dúvidas, todas as incertezas, todos os medos, todas as preocupações, e enche-nos de uma fé obediente. Faça isso agora. Receba o Espírito de Deus aí onde você está. Aleluia. Receba Ele aí agora. Receba Ele. Pede a Ele. Olha, eu quero ter uma fé convicta e um coração obediente. Pede a Ele aí agora, mas pede de todo o seu coração. Pede a Ele.
declaro. Receba uma fé inabalável e um coração obediente. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito de Deus aí agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quem recebe essa palavra? Você recebe? Sexta-feira o nosso culto é só de oração. Eu vou estar aqui, é só oração, não tem palavra. Eu convido você a um culto poderoso de bênção de oração. Domingo, o culto de oração e da família, 9 horas da manhã. Mas no dia 29, guarda essa data. Você que está online, você que está aqui, ô Wagner, dia 29 vai ser o domingo do recebimento. Nós vamos fechar esse mês com esse propósito. Só que eu quero fazer um pedido para você. Traga uma oferta no dia 29. Se você puder trazer 2 ofertas, 3 ofertas, 4 ofertas, 5 ofertas, 6 ofertas, traga. Que oferta é essa? Traga uma pessoa afastada. Essa é a oferta. Ore. Tem alguém que você conhece que se afastou do Senhor? Está perdido, não importa onde esteja. Ore por ela. Ore, inclua ela nas suas orações e convide ela para vir dia 29. Eu já convidei já convidei 4 pessoas. Já convidei 4. Mas vou convidar mais 3. Tem mais 3 que eu vou convidar. Traz, domingo, apresenta essa oferta para o Senhor. Dia 29. O último domingo do recebimento. Quem entendeu? Eu vou fazer, não esquece, vai ser um domingo especial, tá? Eu quero fazer uma oração agora, e vamos finalizar o culto. Essa oração é para que você cresça. Eu quero que você cresça. Eu estou falando financeiramente. Mas por que, pastor Raul? Porque o seu crescimento vai proporcionar o crescimento da igreja. Essa igreja só vai crescer financeiramente se você crescer. Por exemplo, a gente precisa comprar um terreno, a gente precisa de ar-condicionado, a gente precisa de uma bateria, de um teclado, a gente precisa de muita coisa. Mas essa igreja só vai crescer se você crescer. É você que vai impulsionar essa igreja. Então significa dizer que se você não tem, a igreja não tem. Se você não receber, a igreja não recebe. Deus colocou isso no meu coração. A nossa igreja não vai ser uma igreja rica de um povo pobre. Vai ser uma igreja rica porque o seu povo vai ser próspero. Então Deus, olha aqui para mim, Deus vai te, todo mês, Ele não vai dar o que você espera. Olha essa viúva, ela não esperava o que Deus fez. Deus vai te surpreender para você poder devolver o seu dízimo. Para você, não é só oferta, é o dízimo. E não é só o dízimo, a Bíblia fala, trazei todos os dízimos e oferta. Por exemplo, esse mês nós já conseguimos o aluguel da igreja. Mas eu vou, inclusive, todos os dízimos e ofertas que entrarem a partir de hoje, vai ser usado para comprar cestas básicas. Todos os dízimos e ofertas que entrarem a partir de hoje serão usados para comprar alimento, para ajudar quem precisa. Entrou um dízimo, entrou oferta, nós vamos juntar e vamos comprar cesta básica. Então eu preciso que você honre ao Senhor para a gente ajudar quem precisa. Aí na descrição do meu canal está o WhatsApp e o Pix. Inclusive o WhatsApp e o Pix é o mesmo. É o mesmo. Se você entrar na descrição, você vai ver o Pix, tem o CNPJ e também tem o meu WhatsApp. Que é o Pix é o CNPJ e o WhatsApp da igreja. Se você falar assim, Deus, vamos supor, fala assim, Deus, eu quero crescer porque eu quero ajudar a comprar o terreno da igreja. Eu quero comprar uma bateria, eu quero ajudar a comprar guitarra, eu quero doar uma cesta. Quanto é uma cesta? Dependendo do lugar, é de R$100 ou mais. Tem cesta de 200, de 300. Nós vamos comprar uma cesta de R$100.
Pastor, eu posso dar 100 reais, eu não posso dar 100, eu posso dar 10, eu posso dar 15, o que você puder ofertar, dizimar. Eu ainda não dizimei, dizime, porque nós vamos esse mês de março comprar cestas básicas, e você vai nos ajudar. Então por isso que eu tenho orado para você crescer. Eu quero comprar um terreno e construir uma igreja, por isso que eu tenho orado para você crescer. Você vai prosperar muito para ajudar a casa de Deus a prosperar. A prosperidade da igreja vai ser assim, ó, vai vir do Senhor para a sua mão e da sua mão para a casa de Deus. Quem recebe isso? Vocês recebem? Hein? Fique de pé. Você que está online, fique de pé. Levante a sua mão para o alto. Antes de orar, Wagner, um abraço aí a Maracanaú, Timbó, Gereçati. Um abração para você aí. É um prazer rever você depois de muitos anos, tá, gente? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Wagner. Ele disse aqui que foi eu que batizei ele lá em Maracanaú. Conhece, dona Maracanaú? Lá no Ceará. Logo ali, onde minha filha nasceu. Aonde ela nasceu, a gente já estava no Timbó, né? Lá no Timbó, Gereçati. Timbó é um bairro de Maracanaú, lá no Ceará. Levanta as suas mãos para o alto. Você que está online, levante as suas mãos. Pai, nós é que plantamos a semente, mas o crescimento não depende do agricultor. O crescimento da semente e o fruto não depende de quem planta. E não depende apenas da terra, porque quem tem terra que é boa, mas não produz. É o Senhor que faz crescer a semente e frutificar. Faz crescer em força, em sabedoria, em conhecimento, em disposição essa pessoa. Faz essas pessoas crescerem financeiramente, porque é o crescimento delas que vai promover o crescimento da tua casa. Se elas não tiverem, o que elas vão dar? Se elas não receberem, o que elas vão dar? Agora, se elas receberem e não derem, aí é com elas e o Senhor. Mas a minha oração é essa: faz essas pessoas crescerem financeiramente. Faz elas crescerem. Eu entrego em suas mãos cada pessoa que esteve online, cada pessoa que está aqui. Que culto maravilhoso. A tua presença é maravilhosa. Aí onde você está, levante as suas mãos. Não peça, apenas agradeça. Adore a Ele. Apenas agradeça. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa porta. Obrigado pela minha esposa, minha filha, minha tia, minha mãe. Por cada pessoa que compõe essa igreja. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu perdão, pelo teu amor. Obrigado por não nos deixar cair em tentação. Obrigado por nos guardar. Obrigado por nos dar o Espírito do Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Leva essas pessoas para casa, protegidas, guardadas de todo perigo e todo mal. Leva essas pessoas em segurança. E aquelas que estão online, guarda elas. Sê com elas dia e noite. Sustenta elas com as tuas mãos. Não as deixe cair. Se caíram, levanta. Que elas nunca percam o primeiro amor, a fé genuína e a obediência ao Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Boa noite, gente. Dê uma boa noite para essa pessoa. Cumprimenta a pessoa e fala assim, ó: nada te faltará. E para quem está online, nada te faltará. Até sexta, 7 horas da noite, no culto só de oração, gente. Tchau. Faz o impossível se
Partiu.